Os espíritos veem tudo o que fazemos? É uma pergunta inquietante. Tudo que eu faço na minha vida, os espíritos que estão livres do corpo, veem? A resposta é direta. Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. Hoje, as estimativas do mundo espiritual dizem, os orientadores dizem, que para cada um encarnado existem mais de 3 desencarnados. Então, a população de espíritos desencarnados é muito grande. Cada espírito, somente vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam daquelas que não lhes interessam. Se ele estiver interessado, ele vai ver. Se não tiver, ele vai cuidar de outra coisa. Porque a vida continua no plano espiritual. Os espíritos sabem o que pensamos? Conhecem muitas vezes aquilo que desejaríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Com certeza eles veem. Os pensamentos plasmam em nossa aura as imagens, as intenções e as emoções que nos embalam. A energia dos pensamentos projeta a imagem à semelhança de um projetor. E assim podemos dizer que somos livros abertos àqueles que estão no plano espiritual. Sabemos, portanto, que os espíritos nos observam e que eles estão à nossa volta. Isso é incontestável. Podemos então esconder algo dos espíritos, já que eles estão nos vendo? É uma pergunta capciosa. Podemos responder assim: assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva. Óbvio, né? Pois não podemos fazer a essa mesma pessoa, depois de morta. Nós respondemos fazendo essa pergunta. Certamente, pois, quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. E você não os vê, a não ser que você seja um médium clarividente. Imagine então o seguinte quadro. Uma pessoa passa a vida inteira enganando e mentindo para algum parceiro ou parceira. Se ele de negócio, ou seja esse parceiro, essa parceira de negócios, ou um relacionamento sentimental. Imagine, esse parceiro desencarna. Ao observar aquele com quem conviveu e confiou, descobre que foi enganado. É uma situação complicada, não é? Imagine a decepção desse, que agora, livre do corpo material, possui uma maior desenvoltura e não é visto por aqueles que ficaram. Muito interessante, não é? Vamos raciocinar isso. E vem outra pergunta assim: os espíritos podem influenciar nossos pensamentos, já que eles estão ao nosso lado? Agora, o ponto crucial no relacionamento que mantemos cotidianamente com esses seres de uma outra esfera é se eles, além de saberem o que anda em nossas mentes, podem também, de alguma forma, exercer interferência nos nossos pensamentos. Isso pode acontecer. Afinal, os nossos pensamentos são efetivamente nossos ou sofrem ingerência dos espíritos? É uma pergunta. Mas existe uma influência. Nós podemos dizer o seguinte: nesse sentido, a sua influência é maior do que supões, porque muito frequentemente são os próprios espíritos que vos dirigem. Isso pode acontecer nos processos obsessivos, nos processos de inspirações, tanto por mal quanto por bem. Para aqueles que pensam ser os amos, os doutores, os patrões e senhores de sua existência, soberanos de seu arbítrio,
e que a todo momento desafio a todos, afirmando ser os donos de sua vontade, orai e vigiai, pois podem estar enredados por sedutoras influências dos espíritos que os acompanham e conseguem imprimir suas vontades aos que ainda estão na terra, por um processo de sugestão. Existe uma cena comum nos centros espíritas, nas casas espíritas, muito comum. Chegam pessoas para se tratar e logo avisam que vêm ou que sentem espíritos em sua volta. Chega lá no centro e diz, eu estou vendo espírito, eu estou percebendo fulano, beltrano, assim assado, e que causa incômodos e atrapalha tudo. Essas pessoas reclamam no centro espírita normalmente. Geralmente não é só um espírito, mas existe um comandante que organiza e ordena as ações para todo o pelotão que lhe obedece. É uma falange, é uma pleiade de espíritos, é um conjunto de espíritos. Talvez a palavra pleiade não é muito bem colocada, porque pleiade seria de estrelas, né? Então, existe uma legião, né? Existe um conjunto com um líder, normalmente. Se essa pessoa for ajuizada, essa que reclamou, o chefe e seu séquito, seus comandados, serão bons e amigáveis. Se a vítima for ajuizada. Se não for assim, a turma não será das mais agradáveis, com certeza. Vai levá-la para situações inconformáveis, situações complicadas. O que atrai, então, os espíritos para perto de nós? Obviamente que nós queremos ter espíritos amigos e elevados e bons, etc. Né? Você, então, agora pode estar questionando o que é que atrai esses companheiros, então, à nossa volta? A resposta é clara e direta. É o seu pensamento, ou seja, a sintonia, aquilo que você emite, aquilo que você sente, aquilo que você irradia, porque o pensamento ele sai em forma de ondas, e essas ondas, elas entram em sintonia com outras ondas afins. Isso acontece porque a qualidade do pensamento irá se sintonizar com as vibrações semelhantes. Por isso que a gente sempre diz, né, que normalmente o obsediado ele tem culpa, porque ele deu brecha, né? Ou seja, aqueles que vivem querendo tirar vantagem atrairão espíritos que vêm na sua índole e com ela se identificam, né? Aquele que é esperto, aquele que quer surrupiar o outro, etc. Então isso tem uma sintonia clara. Assim, então, espíritos interesseiros e manipuladores conseguem dominar aqueles que agem da mesma forma e que ficam então sob a sua influência. Por outro lado, as pessoas que não conseguem se livrar dos pensamentos negativos, tristes e desanimados, atrairão logo os grupos de espíritos sofredores e deprimidos que induzirão ainda mais sofrimento, melancolia e depressão. Muitos casos de depressão que a gente vê hoje está relacionado com isso. Muitos, essas melancolia, essa tristeza, porque existe tristeza e existe depressão, né? Geralmente a tristeza precede a depressão, né? Muitas vezes tem isso. Então, assim, a lei de atração vai agindo sob o comando da vontade, que se perde ao não usar adequadamente o livre-arbítrio, deixando a mente ser sequestrada por forças espúrias, forças perturbadas, perturbando a harmonia energética, baixando a vibração e instituindo assim um círculo vicioso de ordem energética e espiritual. Aí vem outro questionamento. As nossas emoções também podem atrair espíritos? Será? O que eu sinto, a minha emoção, o meu sentimento, aquilo que está dentro de mim? A resposta também é mais ou menos direta. Nos difíceis momentos de nossa vida, submergimos no profundo oceano das emoções
contrariadas, não é? Isso acontece todo dia. Nos relacionamentos que provocam mágoas e ressentimentos, e longe da dádiva do perdão, lançamos a todos os cantos acusações, rompendo, inclusive, com o nosso próprio ser. É aquela coisa que a gente guarda dentro da gente, querendo rebater, querendo desforra, querendo retaliações, né? Nesses instantes, com a mente tomada de muita raiva, os pensamentos que surgem, eles alinham a essas perniciosas vibrações de um astral muito baixo, atraindo assim legiões de espíritos perversos, sofredores, que se alimentarão dessa energia densa e impura. Esses espíritos são, na verdade, ignorantes, porque eles não sabem da verdade pura e simples. E isso, infelizmente, acontece. Como podemos, então, nos defender dessas energias maléficas dos espíritos? Como criar essa defesa? O próprio Cristo disse, orai, fazei a sua prece, mas vigiai, não disse? Então, nesse caso de sermos acompanhados por amigos iluminados que trabalham pelo nosso progresso, seremos orientados através de intuições, de inspirações, pois eles respeitam a nossa individualidade e não interferem no nosso livre-arbítrio, mas eles orientam, eles inspiram bons pensamentos. Mas quando estamos presos às emoções muito baixas, cultivando pensamentos negativos, pessimismo, a comitiva que nos rodeia não tem o mínimo escrúpulo em interferir na nossa vontade para atingir os seus intentos. Por isso que é importante pensar coisa boa, né? Exercitar pensamentos bons, né? Eu até digo o seguinte, muito bom seria você nesse momento ligar numa música que eleva, que exalta, que te ameniza. Portanto, se a fonte parar de vibrar e emitir esse tipo de energia, eles se afastam em busca de outra fonte que forneça o elemento de que gostam. Então você está meio assim, deprê, você passa a emitir pensamentos diferentes. Faça um exercício mental. Essas entidades inferiores e sofredoras saem e vão embora. A melhor defesa e tratamento, então, para nos manter longe dessas influências nocivas dos espíritos malévolos, ignorantes, inferiores, é assumir a responsabilidade por nossos atos, que são frutos de nossos pensamentos. Nós temos condição de aproveitar as oportunidades para a renovação no sentido do bem maior, da responsabilidade de trazer amor e luz para a nossa vida. E assim, então, a Terra toda ficará um pouco melhor e com mais luz. O nosso objetivo aqui é esse. Um abraço para todos e um beijo carinhoso no coração de cada um.